Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha aqui reportagens produzidas pelo seu jornal, o Telejornal da TVT, sempre com um ponto de vista democrático e trazendo análises sobre a realidade de trabalhadores e dos movimentos populares organizados. A gente começa o panorama de hoje com uma reportagem que mostra as batalhas de uma jovem negra moradora da periferia que conquistou uma vaga na conceituada Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Larissa tem 19 anos, mora no Capão Redondo, periferia da Zona Sul de São Paulo. Desde os 10 anos, sonha em ser engenheira civil e construir prédios importantes. Estudou em escola pública, conseguiu 100% de bolsa de estudos num cursinho renomado e conquistou uma vaga na USP. Mas as coisas não estão exatamente como ela pensou. Não é fácil ser mulher, negra e da periferia numa faculdade em que 82% dos estudantes são homens e 59% pertencem à classe A. Em 124 anos, menos de 10 mulheres negras se formaram em engenharia na USP. Sempre foi um sonho meu, assim, desde pequena. Sempre gostei muito dessa parte de construção. Eu queria fazer parte daquilo, né? Imagina se fazer um prédio que é um marco na cidade. Se você avaliar a realidade das pessoas do meu bairro, eu não conheço outra pessoa que estuda aqui na USP. A gente nunca acha que isso é pra gente, né? Por mais que meus pais me estimulassem, meus pais sempre ficaram do meu lado, falando, não, você tem que correr atrás, fazer uma faculdade pública, tudo, porque a gente não tem condições de bancar. Mas mesmo assim, você vê aquilo como um negócio tão distante que você nunca acha que vai, de fato, acontecer, né? Eu estudava num colégio pequenininho, aí eu fui para a ETEC, né, no ensino médio, estudei no colégio público. E assim, mesmo a ETEC sendo um pouco melhor do que os colégios estaduais comuns, né, a gente ainda tinha falta de professores, muita aula vaga. E não era nada fácil, porque eu sempre morei longe das coisas, morava longe do cursinho, então eu tinha que sair da minha casa às 4h10, 4h20 mais ou menos, para chegar no cursinho 7 horas. Eu fiquei assim, de ter crise de ansiedade, de chorar e falar, vou desistir, porque eu nunca vi isso, eu não vou conseguir aprender. Mesmo com o apoio dos meus pais, era muito difícil para mim. Eu estava numa sala que tinha assim, uns 200 alunos e só tinha eu e mais um menino negro, sabe? Então, eu sempre ouvi alguns comentários, tipo, nossa, você não tem medo que algum bicho entre no seu cabelo? Mas você não tem cara de engenheira, você tem cara de humanas, presta pra FEFELESH, ou até uns casos mais extremos, assim, que teve uma vez que um rapaz estava conversando com outro na sala, né, e ele falou assim, na minha frente, quando eu vejo um preto com dread, eu tenho vontade de atropelar. Então são umas coisas bem graves, assim, que eu cheguei a ouvir e que foi muito difícil para mim. O problema das questões raciais na USP existe muito ainda, né? Porque a USP não tem cotas, então quase não tem negros aqui dentro, quase não tem... Já as únicas pessoas negras que tem são os terceirizados, são seguranças, as moças da faxina, porque os alunos mesmo quase não tem. Mesmo a Letras, que é considerado o curso mais inclusivo da USP, não chega a ter mais de 4 negros nas salas. A grande maioria não tem noção do que é a realidade do próximo e quando a gente está reivindicando alguma coisa, a pessoa fala que é mimimi, por que você não se esforça o suficiente para conseguir as coisas? Como se fosse uma questão de esforço e não de oportunidade, sabe? Às vezes eu fico muito mal, fico achando, eu vou desistir. Não vai dar, eu não vou conseguir, mas eu tenho recebido muito apoio da minha família, meus pais estão sempre do meu lado falando para eu não desistir, eles estão ali me apoiando, falando, não, seja forte, eu tenho certeza que você vai conseguir se formar, e meus amigos também estão sempre do meu lado, falando que eu vou conseguir, acho que é isso que me motiva a continuar na Poli. Eu me imagino formada, com certeza, trabalhando dentro da construção civil, mas eu quero principalmente continuar lutando, ajudando outras meninas negras a passarem aqui na USP. Então eu quero ajudar a formação delas, auxiliar elas, esse é o meu maior sonho. Que outras meninas possam entrar aqui, outros meninos negros, que o sonho deles não seja ceifado, né? Que eles vejam a USP como um lugar deles também, essa universidade
seja cada dia mais ocupada por pessoas negras. Os obstáculos enfrentados pela Larissa são os mesmos de muitos jovens pobres sem acesso à educação de qualidade. E apesar de muito esforço, é praticamente impossível passar numa universidade pública. É por isso que desde 2004, o programa ProUni tem revolucionado o acesso de jovens às universidades no Brasil. Criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em instituições particulares para pessoas de baixa renda. No entanto, especialistas em políticas públicas e beneficiários do ProUni e de outros programas criados pelos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff estão preocupados com os retrocessos provocados pela gestão de Michel Temer. Acompanhe na reportagem de Paulo Castilho. Priscila sempre sonhou em estudar jornalismo, mas a dura realidade de quem foi criada numa família pobre na periferia de São Paulo fazia o sonho de entrar na universidade parecer impossível de ser realizado. Minha mãe não pôde estudar e por isso tinha subempregos, né, para dizer assim. E ela nunca teve a oportunidade de conseguir uma coisa melhor na vida. Então ela sempre trouxe, a partir da experiência do que ela não tinha, ela trouxe pra gente o conselho do que a gente deveria ter. Então ela sempre disse que a gente tinha que estudar se a gente quisesse ser alguém melhor. Priscila seguiu a orientação da mãe. Estudiosa, terminou o ensino médio na rede pública e conseguiu uma boa nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Foi graças à nota do Enem que conquistou uma vaga em uma das melhores faculdades privadas de jornalismo do estado. Faculdade que jamais conseguiria pagar se não fosse o ProUni. Criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo, parciais ou integrais, em instituições particulares para pessoas de baixa renda. Se eu não tivesse tido o ProUni, eu ia passar um bom período ainda, se eu não tivesse até hoje, inclusive, fazendo cursinho para tentar acessar uma universidade pública. A mãe da Priscila, Dona Edna, sempre trabalhou como empregada doméstica. Ela também se beneficiou das políticas sociais e das oportunidades que se abriram nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. Quando o Lula e a Dilma entrou, para mim, melhorou 100%. Melhorou a renda, tinha mais trabalho. Às vezes tinha gente que me ligava para mim fazer um serviço, mas não tinha como ir porque era muito. Entre as políticas sociais que beneficiaram famílias como a da Dona Edna, está a da valorização do salário mínimo. De 2003 para cá, o mínimo acumulou ganho real de 77% acima da inflação. Saltou de R$ 200 para R$ 937. Com o Fome Zero, o país saiu do mapa da fome e tirou 36 milhões de brasileiros da miséria. Minha Casa Minha Vida, criado para garantir casa própria para famílias de baixa renda, já beneficiou quase 7 milhões de pessoas. Programas que, para este especialista em políticas públicas, tiveram um grande impacto na vida dos brasileiros. O programa de valorização do salário mínimo, que elevou significativamente o rendimento básico da população, tanto a população trabalhadora como a população que acessa a Seguridade Social e a Previdência. Os programas de subsídio ao acesso à casa, a bens mesmo duráveis, domésticos, como geladeiras, fogões, e a ampliação do número de vagas públicas nas universidades e nos institutos federais. Salomão Ximenes considera que as conquistas socioeconômicas dos governos anteriores agora estão ameaçadas. É um retrocesso absoluto, diria assim. Mais do que um retrocesso pontual na área de educação, de salário mínimo, de previdência, de saúde, se trata de um retrocesso absoluto, sobre a própria concepção de Estado brasileiro. As novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida, anunciadas pelo governo Temer, não incluem as famílias da faixa 1, aquelas com renda mensal de até 3 salários mínimos e que representam 84% da população brasileira. As mudanças preocupam movimentos que lutam por habitação. Este edifício bonito
na famosa Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, recebe os últimos acabamentos para receber 120 famílias que ganham até 3 salários mínimos por mês. Os apartamentos, de 25 a 44 metros quadrados, já estão prontos e materializam o objetivo do programa Minha Casa Minha Vida, que é levar moradia digna e de qualidade a famílias de baixa renda. Uma das novas moradoras será a Stefane, que naturalmente está feliz da vida. Filha da empregada doméstica Maria de Lourdes, nos últimos 20 anos, ela morou com a mãe na casa do patrão. Agora, pelos próximos 10 anos, a despesa com moradia não passará de R$ 200 por mês, incluindo financiamento e condomínio. Tem um dormitório, uma sala, um banheiro, uma cozinha bacana, que é um lugar que dá para começar a ter uma vida melhor, né? Daqui para frente, será mais difícil para a faixa mais pobre da população brasileira realizar este sonho. No pacote habitacional anunciado por Temer, a faixa 1 foi ignorada e foram ampliados os perfis de renda familiar das outras faixas. Na faixa 1,5, o teto para a participação no programa passou de R$ 2.350 para R$ 2.600. Na faixa 2, o limite subiu de R$ 3.600 para R$ 4.000. E na faixa 3, que contempla financiamentos com recursos do FGTS, o teto aumenta de R$ 6.500 para R$ 9.000. Quando você olha a formulação do novo programa, é dizer que as famílias de baixa renda estão fora. Se nas cidades a mudança no Minha Casa Minha Vida dificulta o acesso à casa própria, na zona rural a situação é ainda pior. Para este representante dos trabalhadores na agricultura familiar, o governo federal está tratando a moradia como mercadoria. E os trabalhadores do campo, que têm menor renda, serão os mais prejudicados. De cada 10 unidades habitacionais construídas no Brasil, 6 atendia a faixa de 0 a 3 salário mínimo, e 4 unidades habitacionais atendia outras faixas de renda. Essa cifra, essa porcentagem, de qualquer maneira, vinha dialogando com o déficit habitacional do Brasil, né, que só no rural representa hoje 1,3 milhões de moradia. Os movimentos de luta por moradia prometem ir para a rua e cobrar do governo políticas habitacionais mais justas. Nós vamos fazer a luta, né? O recado que a gente tem que deixar para a sociedade brasileira é que a gente vai pôr o bloco na rua para fazer o diálogo com a sociedade brasileira, né? Para fazer o diálogo com os gestores públicos, para que seja repensado aquilo que está sendo proposto. Nós vamos para as ruas manifestar, ocupar e denunciar justamente essa política de um governo golpista que não está nem aí para a população de baixa renda. Outras medidas anunciadas pelo governo Temer também têm deixado especialistas em alerta. A proposta de reforma trabalhista, por exemplo, pode ser capaz de produzir tantos retrocessos que é como se a Lei Áurea fosse revogada. Essa reportagem você confere no próximo bloco. O Panorama volta daqui a pouco. Até já!